Bom, gente, vamos ver se tem bastante gente dialogada. Se quem quiser migrar para o YouTube também está aberto também, tá? Sala no YouTube. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o currículo referência de Minas Gerais. É um tema que pediram semana passada, né? E podemos começar então, né? Pessoal, o currículo referência de Minas Gerais, ele nasce aí da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, um marco histórico na educação, que foi sendo construído aí, currículo, conteúdo básico comum, diretrizes nacionais para o ensino médio, para o ensino fundamental, para a educação especial. Então as diretrizes, elas começaram, abrindo caminho para a construção de um currículo nacional. Só que a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento nacional, né. É um documento que dá o caminho aí para que no país todo tenha um básico para todo mundo, né. O estudante daqui de Itajubá ou, né, de qualquer parte do país, que se mudar, for para outro estado até, ele vai continuar tendo a base. Aquilo que é básico, ele vai continuar tendo. Só que Minas Gerais resolveu dar uma identidade mineira a essa base. Então a base, ela estabelece aí os objetivos que se pretende atingir, né, e o currículo define os caminhos para você chegar a atingir esses objetivos. Nosso currículo mineiro, ele traz aí, a nossa identidade, porque além da base, ele traz o que torna essa base mineira, né, tudo aquilo que é básico para todos os lugares, mas os conhecimentos essenciais para nós aí de Minas Gerais. Então esse currículo, referência de Minas Gerais, ele tem pessoas que falam assim: "Ah, as coisas vêm verticalizadas", na verdade não vem não. Porque o currículo, ele abriu para consulta pública, né, teve um tempo, desde 2017, da homologação da base, da primeira, né, da base do fundamental, teve consulta pública. Vocês participaram da consulta pública, dando as contribuições de vocês aí? Eu participei, tá, gente? Acho que a gente precisa começar a se inteirar das questões educacionais, fazer a nossa parte também de dar a nossa identidade aí para os documentos oficiais que são criados. E aí a gente pode, participar, pode e deve. Esse é o exercício de cidadania, né? E a gente fala tanto aí que os alunos precisam desenvolver esse lado cidadão, e nós precisamos também. Bom, um currículo referência, gente, ele está amparado legalmente pela Resolução 470. Essa resolução, ela é de junho de 2019. Ela foi publicada em 2019, depois de um longo caminho desde 2014, nessa construção do currículo referência. Esse currículo referência, ele foi, construído também num regime de colaboração entre a a federação, o estado e os municípios. No caso do currículo, entre o estado e o município, né. A base, ela contou aí com muita com muitos diálogos, muitas participações, né, de todas as esferas e da sociedade civil. Ele foi construído, tanto a base como o currículo, né. Quando a gente fala de currículo, a gente automaticamente já está falando da base, que a base, ela está implícita aí, aliás, ela não está implícita não, ela está explícita mesmo. Ela está incorporada aí no currículo, né. E por que será ter um currículo? Para que será que a gente quer, um currículo com a nossa cara mineira? Bom, o currículo, ele que na verdade, se vocês forem pensar, a gente pode conversar um pouquinho mais aprofundado, né.
E o currículo não é somente um documento, nem uma matriz curricular. Isso aí é parte de um currículo. O currículo é muito mais que isso. O currículo, nós temos aí o currículo oficial, que é esse CRMG, o Currículo Referência de Minas Gerais, no caso agora, né. Mas nós temos também um currículo oculto. Esse currículo oculto é o é é é aquilo que o professor dá da sua própria identidade. Então, cada professor, ele vai desenvolver esse currículo em sala de aula de uma forma, porque nós temos trajetórias diferentes, temos história de vida diferente. Então, a minha maneira de trazer o conhecimento para o meu estudante não é a mesma maneira da Sônia, da Renata, né, de todo o pessoal que está aí. Leandro Nunes, ó, abraço para você, gente, prestigiando aí. Então, cada um tem sua maneira, uma coisa muito peculiar, muito particular. Porque o que fica implícito aí, o que vem diferenciar um professor de outro? A sua trajetória. Então, aquilo que é um valor para mim, de repente é diferente para o outro. Tudo isso me leva a ter uma forma bem, particular de trabalhar. Então, esse é o currículo oculto. Na verdade, nós temos, também as nossas concepções, as nossas ideologias, que acabam por interferir aí no nosso trabalho, né. É claro que interfere muitas vezes positivamente. Então, não é nenhum problema, só que a gente precisa entender que o currículo é uma coisa muito ampla. Hoje a gente está falando de um currículo oficial, que é aquele documento, aquele registro que foi, né, colocado aí para que todas as pessoas que quisessem e pudessem, dessem a sua contribuição na construção desse currículo mineiro, né. Bom, por que será que se pensou num currículo, numa base, para se trabalhar em cima de competências, por meio de competências e habilidades, saindo um pouco, do que nós chamamos agora de objeto do conhecimento, e foi por muito tempo chamado de conteúdo disciplinar, né. Então, quando eu trabalho por habilidade e competência, eu estou contemplando aí o objeto do conhecimento, e toda habilidade e competência, ela não pode ser trabalhada a partir do nada, não é. Então vamos dizer assim que eu vou trabalhar na área de linguagem, uma análise dos gêneros discursivos veiculados nas mídias digitais, por exemplo. Então eu tenho aí um objeto de conhecimento, que são os gêneros discursivos, é aquilo que eu quero trabalhar. Mas só que eu tenho um verbo de comando, que é analisar, vou fazer uma análise disso, e eu tenho um diferencial, que é um modificador. Toda habilidade tem isso: um verbo, comando, um objeto de conhecimento e um modificador. Por quê? O que seria então o modificador? Eu poderia trabalhar os gêneros discursivos num outro suporte textual que não fosse as mídias digitais. Eu poderia trabalhar isso nos livros didáticos, nos livros literários. Então, essa parte, então, é que vai modificar a minha ação relacionada a essa habilidade e competência, né. Então, esse currículo, ele vem trazer para nós essa outra forma de trabalhar os saberes, porque, hoje nós estamos trabalhando aí com uma clientela bastante diferenciada, né. Estudantes que estão antenados aí com o mundo tecnológico, estudantes que estão, assim, com vários estímulos externos, e a escola ela precisa estar alinhada com isso. E para fazer esse alinhamento, é que foi pensado nessa questão do trabalho, do currículo, referência, né, de Minas Gerais, com a identidade mineira, mas também preservando a forma como se foi colocado na base. Na verdade, nós vemos aí um grande avanço, que é o trabalho pelas competências, mas um trabalho que não é só conceitual.
Porque quando a gente vai se apropriar do conteúdo aí do currículo, nós vemos que uma das competências é o conhecimento. Então, já se vê que não é só o conhecimento, a gente não está dizendo que esse conhecimento não é importante, claro que é muito importante. Mas também nós temos que considerar a pluralidade cultural, né, nós temos que considerar também aí a questão da tecnologia, que invadiu nossa sala de aula e que as meninas aí, colegas, podem endossar o que eu estou falando, que a gente trava uma luta para que as tecnologias, elas sejam utilizadas. Tem muitos professores dando show aí no uso da tecnologia, mas ao mesmo tempo nós temos muitos professores que não querem usar a tecnologia ou não sabem, né. Então, a gente precisa aceitar as nossas limitações, e se a gente ainda não tem, domínio para esse trabalho com a tecnologia, nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos para que a gente consiga fazer esse trabalho tão necessário e tão contextualizado, né, porque o estudante hoje, ele tem a tecnologia na palma da sua mão. E aí, ao adentrar a escola, essa tecnologia é retirada dele, né. Então, o currículo, ele traz essa questão, tanto que ele traz um trabalho por área do conhecimento, que a gente sabe, tem aí das 5 áreas, né, porque o ensino religioso também integra, acaba sendo uma área específica, né. Então, esse currículo por área, ele ele vem todas as áreas, elas estão diretamente relacionadas à tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, ela está muito presente aí na nossa atualidade. Gente, vão falando aí no bate-papo, no chat aí, se tá legal, se vocês querem alguma coisa específica, tá? Eu estou aqui para colaborar com vocês. Bom, então, prosseguindo aí, a gente vai falar sobre as 10 competências gerais, né, do currículo referente de Minas Gerais. Eu disse para vocês que uma competência é o conhecimento, então não deixou de ser importante passar conhecimento, mediar esse acesso do aluno ao conhecimento, não deixou de ser importante, precisa, só que a escola, ela não pode ser somente conteudista. Ela precisa de conteúdo? Sim, ela precisa, mas não pode ser só isso. Então a gente precisa trabalhar com o pensamento científico, crítico e criativo. Isso, gente, é show de bola aí nas propostas, nos PPPs, né, projeto político pedagógico da escola, todos eles vêm colocando, que temos que trabalhar, desenvolver e produzir aí alunos egressos críticos, criativos. Então a gente precisa realmente dar espaço para esse protagonismo, para que o nosso aluno desenvolva esse pensamento crítico, criativo, né, um pensamento científico, e aí a gente tem, a iniciação científica na educação básica, que é um projeto, assim, muito arrojado, inovador, que já tem, deve ter uns 4 ou 5 anos que isso já foi incorporado na escola, né, já foi implementado na escola, e é um grande avanço a gente não deixar que esse estudante chega lá no ensino superior para se apropriar dessa metodologia científica. Então, desde a educação básica já está tendo essa iniciação científica, então um grande avanço, né. O repertório cultural, a gente precisa, gente, considerar todas as identidades culturais que nós temos na sala de aula, para que a gente consiga realmente proporcionar a eles um ensino que realmente vai atender às suas expectativas. A gente tem falado tanto em projeto de vida, e esse projeto de vida, que é o carro-chefe aí do novo ensino médio, né, nós demos uma pincelada semana passada, e hoje foi publicado aí no Diário Oficial do Estado, eh, a resolução 4777, que traz aí a inovação no novo ensino médio para ser, implementado no próximo ano. As escolhas dessas eletivas, desses aprofundamentos de estudo que já vão ser
sendo feitas agora, a partir do mês desse mês mesmo que a gente está, até o final desse mês. E esses estudantes realmente agora vão ter a vão poder fazer essa escolha, né, de acordo com as suas necessidades, seus anseios, seus desejos e os projetos de vida, né, aquilo que ele quer lá na frente. Então, considerar todo esse repertório cultural, não tirando, né, essa cultura, mas agregando a ele conhecimentos de outras culturas também, que é tão importante, né. Outra, outra competência do currículo é a comunicação. E tem uma ênfase aí do novo ensino médio, que são as práticas comunicativas e criativas, justamente para que esse estudante compreenda que a língua portuguesa ela é maravilhosa, desde que você aprenda os conceitos, mas você aplique esses conceitos numa situação real. Porque se eu falar para o estudante escrever aí escrever um texto, ele vai escrever? Sim, se ele só vai escrever esse texto se tiver uma funcionalidade, se eu falar para ele: "Olha, vamos escrever um texto para a gente entregar para uma autoridade ou para um vereador, para um deputado", sei lá quem, para que aí ele vai ver que esse texto que ele vai produzir tem uma funcionalidade, não vai escrever por escrever. Então, essa comunicação, ela precisa ser vista de uma maneira, real, e aí a gente dá um significado pra aprendizagem, né. Quem está em sala de aula e não me deixa falar sozinho, sabe que quando o estudante vê significado, o interesse dele se torna maior pelo conhecimento, né. Embora a gente esteja trabalhando, assim, também com a diversidade, a gente não está ignorando isso, a gente sabe que tem os problemas cotidianos aí da escola, e aí nós estamos junto aí tentando resolver questões, né, e somos parceiros, né. E por isso a gente está também aí no canal, trazendo conhecimento para poder ajudar vocês a superar, né. Além de trazer mais conhecimento, a gente vai trazer também dicas para o cotidiano e dicas atuais, né, dicas que realmente funcionaram e podem funcionar com vocês aí. A questão da cultura digital, que é o que está, permeando aí as nossas escolas, essa cultura digital, que não pode ser ignorada pelas escolas e nem, vamos dizer assim, nem proibida nas escolas, porque é muito legal, né, gente? A gente está aí com o celular e, de repente, está esperando no consultório médico, já pega o celular, vamos jogar um joguinho, vamos ler alguma coisa, porque passa o tempo. Agora, o estudante, ele precisa ser, conduzido a um bom uso dessa tecnologia. É fácil? Com certeza não é. Tem modelo? Também não tem. Nós precisamos encontrar o caminho, né? E aí é que vocês precisam, eh, redescobrir, reinventar, e muitos aí já deram show, né, de conhecimento, de criatividade no momento da pandemia. Também, gente, além do trabalho com o projeto de vida, nós temos que desenvolver a argumentação, porque, a gente trabalha e os estudantes eles muitas vezes eles argumentam, mas eles argumentam só muitas vezes para criticar. E a crítica ela é muito bem-vinda mesmo. Quando a gente faz uma crítica e a gente tenta junto encontrar uma solução, né. Então, a gente tem visto, nós, né, temos visto, presenciado aí, estudante e tem propostas. Nossa, tem os estudantes aí, representantes de turma, né, Elisa? Líderes de turma e que estão dando muito show, né, e são pessoas, assim, antenadas, alunos bem maduros até, e têm dado show de argumentação e tem até ajudado no trabalho aí com as rodas de conversa com os estudantes do nono ano. Também, gente, o autoconhecimento e autocuidado. Eh, eu costumo dizer assim, e até não é uma fala minha não, tá gente? Mas tem uma fala, de um filósofo que diz assim:
que o homem, ele já conseguiu ultrapassar os limites da Terra. Ele já conseguiu ir em outro planeta, mas ele não conseguiu entrar dentro de si próprio e se conhecer. Às vezes você pergunta, né, faz pergunta, é mais fácil eu falar do outro do que eu falar de mim. Então, vocês veem que esse currículo, ele está muito concatenado com o cotidiano e com as mudanças, né, dessa sociedade real que a gente vive nela. Eu preciso me conhecer, eu preciso me cuidar e eu preciso estar bem para poder eu ser um estudante, que tenha motivação, que esteja ali não somente de corpo, né, mas que esteja ali de corpo e espírito, né. Também eh, a outra competência, ela fala da empatia e da cooperação. E como que a gente vai desenvolver a empatia e a colaboração? Isso mesmo, a Aline está falando ali que a crítica precisa ser construtiva, exatamente. E, além dela ser construtiva, né, Aline, ela precisa vir junto uma solução, né. Porque às vezes a gente começa a criticar e só vê o problema. A gente precisa ver o problema, encarar o problema e resolver. Vocês sabem que tem muita gente, todo mundo tem problema, você não tem problema de uma ordem, mas você tem de outra. O que diferencia os seres humanos são a forma como que lida com os problemas, né. "Ah, não existe quem não tenha problema", não existe, todo mundo tem. "Ah, eu tenho problema em sala de aula", tem, todos os professores têm. Se não é de indisciplina, é de estudante que tem dificuldade de aprendizagem, né. Então, de alguma forma você vai ter. E aí, muito bem, viu, Aline, obrigada aí da colaboração. Que essa crítica venha de maneira construtiva para elevar o outro, não para destruir, né. E a simpatia, gente, ela também uma forma de desenvolver essa empatia e essa colaboração são os trabalhos em grupo. E hoje a gente vê muita produção científica em cima disso, né, trabalho por pares, trabalho por times, trabalho em grupo, as monitorias. Então tem muita forma de fazer esse trabalho. E nós estamos aqui com um monte de gente que não deu like na minha live ainda, tá, gente? Eu preciso desses likes aí para poder a gente continuar junto, né? Se é que vocês estão gostando, vamos me ajudar aí. Outra competência é a responsabilidade e a cidadania. E quando a gente fala de responsabilidade, eu volto lá no começo da minha fala, que eu falei para vocês. Quem foi que participou da construção do currículo referência de Minas Gerais? E eu já disse para vocês que eu participei. Então, fica aí a dica para vocês, não deixa de exercer o papel, tá, gente? Porque quando a gente não ocupa o nosso lugar, alguém ocupa. Se a gente deixar o nosso lugar vazio, alguém vai ocupar. Então, eu espero que esse trabalho que eu iniciei aí no canal, ele venha trazer muitas contribuições para vocês. Eu tenho aprendido muito com isso, porque quando eu estudo para vir, para a gente conversar, isso, me ajuda, me transforma e com isso eu pretendo que vocês também tenham um repertório aí que ajude vocês, né, que vocês estejam preparados para enfrentar aí o dia a dia, né. Bom, dentro de Minas Gerais, além dele trazer esse trabalho ancorado aí nas competências e habilidades, ele tem o foco nos direitos de aprendizagem. E por que aí muitas pessoas perguntam assim: "Ah, por que está falando de direito de aprendizagem e não está falando de conteúdo?". Exatamente, porque o direito de aprendizagem, ele está além do conteúdo. Eu tenho direito de aprender não somente conceito, mas eu tenho direito de aprender para o exercício da cidadania, eu tenho direito de aprender sobre competência socioemocional. Então, o ser humano, ele precisa de uma formação humana integral. E eu espero que isso seja
bem claro para vocês o que é uma formação humana integral. Quando a gente está falando de formação humana integral, nós não estamos falando de tempo integral, né, de ensino integral. Nós estamos falando de um ser humano que não é um cérebro apenas, mas é um ser que, além dele ter o cognitivo, é um ser que pensa, mas é um ser que sente, é um ser que tem suas necessidades, que tem uma cultura, que tem uma família, que vive numa sociedade real. Então, vê esse ser humano em todos os seus aspectos. Isso é uma formação humana integral, porque eu estou vendo além de um ser cognitivo, não é? Eu estou vendo um ser completo. Então, os direitos de aprendizagem não é só uma mudança de nomenclatura, não, que às vezes a gente pensa, mudou, é modismo. Não é. É porque esse ser humano, ele não fica somente no nível do conceito, para além disso, né? Bom, esse documento do currículo referência de Minas Gerais, ele vem também para garantir a equidade. E quando a gente fala de equidade, a gente não fala de igualdade. Igualdade é uma coisa e equidade é outra. Igualdade é você fazer seu trabalho da mesma forma com todos. É igualdade, eu estou proporcionando o mesmo trabalho para todo mundo, o mesmo esforço eu estou empenhando com todo mundo. Só que equidade é diferente. Eu tenho que dar mais para quem precisa de mais, né? E continuar ofertando para aquele que precisa de menos, porque aquele estudante que tem já um suporte, um aparato familiar, um aparato extraescolar, ele precisa muito menos da minha presença. Aí não é que eu vou ignorar esse estudante, mas a gente precisa fazer essa divisão, né, das nossas atenções para aqueles que estão precisando mais. A gente faz isso com os nossos filhos. Uma hora eu dou mais atenção para um, outra hora eu dou mais atenção para outro. E é dessa forma que a gente faz, então, esse trabalho mais equânime, né? Bom, vamos pontuar aqui. O que é a educação básica? A educação básica, ela começa lá na educação infantil. Então, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e temos o ensino médio. Caiu na prova de certificação dos diretores sobre essa responsabilidade desse pacto federativo, né? Quem é que tem responsabilidade sobre qual etapa de ensino? E muita gente errou essa questão. Por quê? Qual é a responsabilidade da rede estadual? A rede estadual, ela tem responsabilidade, oficialmente, ela tem responsabilidade com o ensino médio e ela deve apoiar as redes municipais na absorção aí do ensino fundamental. Vocês têm visto que é uma tendência, né? Tá tendo a municipalização aí. O ensino médio, por isso quando passa, né, o ensino fundamental para as redes municipais, acaba tendo aí um esvaziamento da rede estadual. Por isso, há uma forte tendência para o ensino médio em tempo integral. Nós já temos na regional de Itajubá 8 escolas. Agora, em 2022, já é implementado o ensino médio em tempo integral. E temos mais 2 para o próximo ano. Então, nós vamos ter aí 10 escolas. E nós temos 34 escolas de ensino médio. Então, nós temos quase a metade já, né? Ensino médio em tempo integral. E esse ensino médio em tempo integral, ele tem muito a ver com o currículo também. Porque toda escola de ensino médio em tempo integral, ela é também novo ensino médio. Porque o que é novo ensino médio? O novo ensino médio é uma nova organização curricular que vem aí preencher várias lacunas que estavam ficando, né? Com essa alteração na carga horária, com essa questão de colocar essa flexibilização curricular.
do estudante escolher o seu percurso, isso aí é uma estruturação que funciona também no ensino médio de tempo integral. Quando a gente fala ensino médio de tempo integral, nós costumamos utilizar a sigla EMTI, tá? Então, é bom que vocês tenham isso também formalizado, para quando vocês verem essa sigla, já sabem do que está falando, né? E aí, gente, essa estrutura aí do novo ensino médio, ela traz uma atratividade para o ensino médio. E isso está previsto no currículo referência de Minas Gerais, que um dos focos do currículo é esse trabalho voltado para o ensino médio. Por que o currículo ele foi feito separadamente, assim como a base? Primeiro foi homologada a base do ensino fundamental e, posteriormente, a base do ensino médio, porque são níveis diferenciados. O que é o fundamental? O fundamental são habilidades, competências que vão ser trabalhadas, apresentadas aos estudantes e trabalhadas, e elas serão consolidadas ao final da educação básica. Então, por isso, os conhecimentos eles vão se complexificando, porque o trabalho que eu faço desde a pré-escola, né, desde a educação infantil, ele vai se consolidando para que lá no final do ensino médio ele se concretize realmente, tá? Então, por isso, a gente tem visto também a evolução ao longo dos anos de escolaridade, a gente tem visto os resultados educacionais. E uma das discussões é por que o resultado do IDEB ou do CIMAV, por que ele é maior, né? Ele é mais alto ali nos anos iniciais, ele dá uma queda aí nos anos finais, e tem um resultado um pouco mais baixo no ensino médio. É falta de esforço do professor? De maneira alguma, mas são os conteúdos que realmente eles vão ficando mais complexos, né? E por isso precisa de um investimento maior nessa etapa. Então não é um favor de ninguém, nem do sistema, nem nada, não. É preciso fazer essa intensificação de recursos, até de recursos financeiros mesmo, para que essa etapa consiga cumprir com o seu papel de consolidar realmente os conhecimentos ao final da educação básica, de forma que o estudante saia, conforme eu disse na live passada, pronto para exercer a sua cidadania, pronto para o mercado de trabalho ou pronto para ingressar no ensino superior. Isso precisa ser feito de forma que esse estudante ele tenha condições de optar. Ele não precisa falar assim, não, eu não dou conta de ingressar no ensino superior. Não, eu dou conta sim, se eu não for para o ensino superior, é porque eu não quero. E a gente tem que respeitar o estudante fazer as suas opções de vida. Né? O nosso trabalho é de encaminhá-lo, de prepará-lo, mas ele é que tem que fazer as suas próprias escolhas, né? Então, a gente tem aí esse currículo trazendo aí umas inovações e trazendo condições para que os estudantes cheguem mais preparados lá para após a educação básica. Então, o tipo de estudante esse currículo pretende, né, preparar. Então, o que se espera do sujeito do ensino médio para os egressos do ensino médio? O que espera desse estudante? Que ele tenha condições de atuar nesse mundo, né, tecnológico, competitivo. Então, nós precisamos entender que esse currículo ele é um grande aliado nosso. Não é para a gente refutar. Na verdade, nós tivemos o privilégio de poder participar da elaboração, mas agora ele se tornou legislação, né? Ele está aí legalmente amparado pela Resolução 470, e traz para nós um currículo
que vai realmente dar uma sustentação na nossa prática, tá. Bom, e aí gente, a Secretaria de Estado de Educação fez aí um trabalho com professores mesmo, que tem que fazer, né, gente, quem conhece um chão de escola é um professor. Com os professores que estão trabalhando lá na escola de formação. Construir alguns, materiais de apoio à aprendizagem, para que o professor, gente, no seu dia a dia, é muito pesado, né, o dia a dia de um professor não é tão simples assim. Então nós temos que considerar que os nossos professores, eles estão dando o seu melhor, a gente quer acreditar que tá realmente cada um está fazendo o seu melhor, mas a gente precisa, conforme a gente participou de um seminário, e no seminário um dos palestrantes disse: "Eu preciso ser cada vez melhor". Então, quando a gente fala dessa melhoria, desse trabalho que a gente vai fazer em cima do currículo, se tivesse tudo certo, não precisava, um currículo, né, a gente já continuava a nossa prática da mesma forma. Mas nós somos profissionais da educação, a educação ela mudou, a educação mudou, todas as esferas da sociedade mudaram. Então, na época que eu era criança, se alguém falasse para mim que existia banco e que eu ia lá sacar o dinheiro por minha conta, eu ia rir, né, todo mundo ia rir, que a gente ia falar: "Nossa, mas que maluquice, né". E se a gente falasse ainda que essa tecnologia, ela estaria na minha mão, né, num chip, eu ia falar que estava mais doido ainda. Só que hoje a gente vê que tudo mudou. E a nossa escola, ela está nesse processo e está mudando também. Sabe, gente, dá muito trabalho a mudança, dá mesmo, até porque a gente fala assim: "Ah, não, estou sempre fazendo assim, está dando certo, vou continuar". Você vai continuar, só que os resultados também vão continuar. Dá muito trabalho fazer coisa diferente, mas depois que a gente aprende, é maravilhoso, porque a gente fala assim: "Nossa, valeu a pena o meu esforço", né. Então, quando a gente realmente tem o nosso compromisso educacional, a gente quer ser um professor cada vez melhor, né. Bom, o currículo, ele traz, uma situação que a gente precisa promover a integralidade. O que que seria isso? É quando a gente fala dessa formação humana integral. Desenvolver a integralidade do ser humano. E eu ainda falei com as minhas colegas que estão aqui na live. Que legal se no nosso tempo escolar, né, porque o nosso tempo é hoje também, mas, o nosso tempo de percurso escolar, se a gente tivesse tido todas essas oportunidades de pensar sobre um projeto de vida, de fazer, reflexões, de participar de rodas de conversa, e a gente ter essa possibilidade de poder, fazer opções mais assertivas, talvez. Embora que a gente não pode reclamar não, né, graças a Deus a gente se deu bem. Mas nós podíamos ter essas oportunidades sim, né. Mas a gente sabe que tudo é uma evolução, e que agora a gente está chegando aí num ponto em que a educação, ela está ganhando aí maior credibilidade. Durante a pandemia, nós vimos o quanto foi valorizado a atuação do professor. Isso vai acabar desencadeando muitas situações em nosso favor, tenho certeza disso, é tempo, tá, gente? Mas os próprios pais apontaram que nós éramos muito importantes, porque os filhos estavam em casa e o próprio pai estava desesperado com ele, não é? Então nós nos fizemos muito importantes. Isso vai trazer para nós muita situação de maior respeito, maior credibilidade e posteriormente, com certeza, a gente vai ganhar até salário melhor. A Aline diz assim que essas possibilidades, orientações ajudariam tanto. É verdade, Aline. Então, gente, até o intuito dessa conversa aqui no canal
Ah, tá. Ó, o Framil tá aí no YouTube e a Mirelle também, concordando, né, porque eu tô acompanhando um chat aqui, mas tem mais gente lá no YouTube. Pessoal do YouTube, do Instagram, deixa o like aí, tá, gente? Pra gente poder, superar as questões tecnológicas, as questões de sistema e poder tá aqui com vocês toda semana. Combinando com vocês já que toda semana na quinta-feira nós vamos ter esse encontro marcado aí às 8 horas, tá? Bom, aí o currículo traz também um conceito de escola democrática e participativa. Nós já sabemos disso. Mas para ser democrático, nós temos que conhecer o estudante para respeitar a sua identidade, não é mesmo? Bom, quando a gente fala de conhecer o estudante, respeitar a sua identidade, a gente não fala de deixar o estudante fazer o que quer, não, tá, gente? A gente tem que respeitar a sua identidade, mas nós, enquanto profissionais da educação, nós estamos com os nossos estudantes para a gente acrescentar na vida dele, tá? Colocando que esse estudante é o centro, realmente hoje está tendo aí muita discussão sobre a centralidade do estudante. Eu concordo com isso, eu acho que o estudante é o centro, a escola existe só se existir estudante. Para que eu vou dar aula se não tiver aluno, né? Então o aluno é o centro. Essa centralidade, ela não pode ser entendida como algo, que eu vou deixar à vontade. Não, gente, nós vamos proporcionar aquilo que vai de encontro com as perspectivas do nosso estudante, por isso é importante conhecer que estudante é esse que eu tenho, né? O que que vai fazer com que ele motive? Então a gente precisa, gente. A Mirelle está dizendo ali que acha incrível todas essas mudanças. Legal, Mirelle, eu concordo com você que a gente precisa realmente ressignificar nossas práticas. Porque se nós começarmos, continuarmos a fazer as práticas arraigadas, né, tradicionais, não que a gente tenha que abandonar, tá, gente? Tem um jargão aí que diz que a gente não abandona o velho só porque é velho e nem aceita o novo só porque é novo. Nós continuamos as práticas que dão certo e agregamos novas práticas que vão dar mais certo, né? Que bacana. Bacana aí. Mirelle, obrigada, viu, gente, da participação de vocês. A Mirelle, o Flamil, aí no. Ah, que belezinha, o Edgar, já, que belezinha, prestigiando aí a Aline. Tudo bem, Edgar? Raquel Marins, Maria de Lourdes Gonçalves. Ah, Rogério, oi, Rogério, tudo bem? Abraço para todo mundo aí, viu, gente? A Catherine, que belezinha, que saudade. Fátima Misael, minha colega de anos iniciais. Gabriela Alves, minha eterna aluna, né, Gabriela? Simone Aguiar, o Aleph. Oi, Aleph, tudo bom? Obrigada, gente. Vamos continuar ainda. A Joanita, Joanita. Obrigada, gente, de estar aí participando comigo, tá? E aí, gente, eu vou. Melhor professora, puxa saco. Bom, nós vamos conversar mais um pouquinho, mas antes de terminar, já está aumentando os likes lá. Eu vou pedir para vocês dar um like aí. E vou pedir também para vocês colocarem aqui no bate-papo o que vocês querem para a live da semana que vem. Embora que depois eu vou fazer um story e vou colocar a caixinha lá para vocês colocarem. Mas é importante que vocês já vão pensando naquilo que vocês querem que a gente converse na próxima semana, tá bom? Vou deixar também, vou fazer um vídeo para o YouTube sobre essa nova resolução que foi publicada no Diário Oficial hoje, tá? Vou fazer no sábado. Então, nós podemos combinar assim, né? Todo final de semana, publicação de um vídeo e toda quinta-feira nossa live. Fica bom assim para todo mundo? E aí vocês já vão, nós já vamos conversando e vocês já vão se preparando. Oi, Luciana, tudo bem? Vocês já vão se preparando para os concursos, né? E também
preparando aí para o dia a dia também, né. Mas aqui é um espaço de troca, tá, gente. Eu quero que vocês coloquem aí tudo que vocês têm de se tá bom, se vocês querem alguma mudança, a gente tá para isso, tá bom? Bom, além dessa questão da centralidade do estudante, que a Mirelle colocou lá, da gente ressignificar nossas práticas, além das nossas práticas, nós temos que ressignificar o nosso tempo e espaço escolar. E aí, eu fui numa escola em Itajubá, participar de uma reunião de módulo 2. Eu amo, viu, gente, estar na escola, eu amo o que eu faço. É muito gostoso a gente poder estar junto aí com as pessoas, né. E aí, eu cheguei lá, em frente à escola, tem uma praça. Estava tendo uma aula lá na praça, os alunos já levam lá a cadeira, sentam em círculo, uma aula de ensino religioso. Eu achei bacana, viu, porque, a escola está em obra, né, aquele ambiente que está um pouquinho pesado, porque está, muito, entulho, pessoal passando, né, o pessoal da obra, e precisa, né, como é que vai fazer a reforma sem isso, sem essa movimentação. Mas o professor encontrou uma maneira de trabalhar uma aula de ensino religioso embaixo daquelas árvores, um círculo maravilhoso. Gente, maravilha. Então, essa ressignificação do espaço e do tempo escolar, ela é muito importante, nós precisamos conseguir fazer essa superação desse espaço aí de sala de aula. A sala de aula é importante? Claro que é. É ali que tem um ambiente alfabetizador, é ali que estão os nossos materiais, e se torna mais prático a gente fazer uma aula nesse ambiente. Mas a gente precisa também criar outras maneiras que vão atrair mais os estudantes. E engraçado, gente, passava carro, passava gente, passava de gente de bicicleta, a pé, e os alunos estavam lá concentrados na aula. E eu fiz questão de dizer que é uma aula de ensino religioso, porque muitas vezes, tem muitos estudantes e até algumas escolas que ignoram um pouco esse conteúdo, né. E aí nós temos que pensar um conteúdo tão importante, né, não para ideologia, mas para a criação e fortalecimento de valores, de virtudes, tão necessária nesse nosso mundo. E se a gente pensar que nós precisamos fazer essa articulação da sociedade interna com a sociedade externa, porque a escola ela não pode estar desvinculada da realidade, a escola não pode ser uma ilha onde que você aprende ali, lá fora não é aplicável. Então você precisa, pensar que essa escola está inserida num contexto maior, que é o extraescolar. Onde que ele vai aplicar tudo que ele vai aprender ali dentro? Lá fora. E essa articulação, ela me deixa um pouco preocupado, porque quando a gente tem vivenciado uma crise de insensibilidade. Às vezes a gente está de frente com a TV e traz lá uma notícia trágica e a gente nem muda a expressão. A gente continua como se nada tivesse acontecido. Ah, teve uma chacina e matou 60. A nossa expressão é de que não matou ninguém, né. Então não é porque aquele ser humano que foi vítima de uma chacina, ele não é próximo a mim, eu não tenho minha expressão vai continuar a mesma, porque eu não tenho que pensar num ser humano, só aquele que está do meu lado. A vida, ela é importante para todos, né. Então essa sensibilidade, ela tem trazido outras situações para dentro da sala de aula. É aquele estudante frio, né, e se a gente pensar que nós precisamos fazer esse resgate de um ser humano mais humano, né, de um ser humano que realmente veja o outro como alguém que precisa do seu da sua atuação, e que a minha tudo aquilo que eu fizer vai impactar no outro, ainda que o outro não esteja próximo a mim. E aquilo que o outro faz também impacta em mim. Um exemplo, a gente tem visto aí, essa guerra lá
lá na Ucrânia. Eu não conheço nenhum ucraniano, eu não conheço. Não sei se vocês conhecem, né. Mas o que eles estão fazendo lá está impactando diretamente na minha vida aqui, na vida nossa, de todos. Então a nossa atuação, ela precisa ser ressignificada dessa forma que esse estudante perceba ele inserido num contexto muito grande, não é minimizar ali naquela sala de aula. Ali é um espaço que ele aprende para o mundo, para a vida dele, e por isso a gente fala de aprendizagem para a vida. Essa aprendizagem para a vida é uma fala que, se a gente for pensar, dá até uma live só sobre isso, porque não é simplesmente falar que é uma aprendizagem para a vida, mas é realmente possibilitar um trabalho, uma prática que prepare realmente esse aluno para todos os aspectos da vida. E aí a gente volta no que nós iniciamos, que é essa formação humana integral. Bom, gente, e aí finalizando aqui, a gente vai falar um pouquinho, tem também no currículo, a questão da avaliação. Avaliação processual, que não pode ser só um momento de prova, isso aí a gente já está cansado de ouvir, né. Mas, gente, Eh, o momento da avaliação, ele é também um momento de aprendizagem. Então esse momento, quando ele é um momento difícil, um momento tortuoso, e realmente tem professor que fala assim: "Você vai ver na prova". Nós tivemos um problema um dia desse, onde o professor chegou e disse que ia aplicar uma prova, mas ele não tinha avisado. A gente tem, e atentar para que a prova, o momento da prova não seja um momento de pegadinha, um momento de tortura para esse estudante, mas um momento onde ele encara que é ali que ele vai demonstrar tanto os seus conhecimentos como as suas fragilidades. E as fragilidades, elas devem nortear o nosso replanejamento. Então, trabalhar nesse sentido de que o momento da prova é um momento avaliativo, mas o momento do trabalho em grupo, o momento aí do dia a dia da escola, e por isso a gente fala muito em portfólio. O que é um portfólio? Não é só um condensado de atividades, não. Mas o dia a dia, de onde eu parti, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, né, com esse trabalho que eu estou proporcionando ao meu aluno. Às vezes a gente dá uma aula que nem a gente queria assistir aquela aula. Então a gente precisa rever muito isso. Claro, gente, que essa pedagogia, esse show de pedagogia, esse show de aula é trabalhoso? É sim, mas é só questão de hábito. Não sei se vocês já leram um livro que chama O Poder do Hábito. Quando a gente cria aquele hábito, aquele novo hábito, a gente acaba se sentindo mais confortável. Por quê? Porque a gente vê outros resultados, né, Mirelle? Mirelle diz que é verdade, é mesmo, gente. É difícil a gente pensar, e trazer para nós, mas nós precisamos começar a pensar sobre isso. Eu preciso preparar uma aula que eu daria para o meu filho, preparar uma aula que eu gostaria de estar nela, aí a gente vai fazer um show de aula, né. E show de aula nem precisa de muita variedade não, viu gente, precisa é de criatividade. E a criatividade não é talento, viu gente, é estudo. Porque se você falar para mim assim: "Cleusa, cria para nós aí um motor, como é que chama aquele bichinho lá da robótica? Eh, um robô. Eu não vou criar, gente. Como é que eu vou criar um robô se eu não tenho conhecimento sobre mecânica, sobre os mecanismos lá de criar um robô? Aí, ó, tá vendo que eu não sei nem falar? Mas se tudo é possível. Se eu resolver que eu vou criar um robô, então eu vou estudar sobre as condi tudo que envolve a criação de um robô. Então vocês estão vendo que a criatividade, ela não é talento, ela é estudo. Então se você estuda, cada vez que você estuda, você vai ficar mais criativo, com certeza. E é isso, é o nosso intuito aqui.
de estar estudando semanalmente, estar discutindo, né. Ah lá, o Vanderlei disse que é um protótipo. É isso mesmo, Vanderlei. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais, assim, nas mudanças também. Aceitar a mudança não é tão fácil, mas é possível, se a gente se dispor a isso. Quando eu pensei sobre essa questão de criar um canal, de criar um Instagram, de trabalho mesmo, eu pensei por um tempo, né, falei: será que tem a ver comigo?" Mas, se a gente pensa tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue. Nós somos prova viva disso, vocês são. Porque quando a gente está há um tempo em sala de aula, a gente sabe que a gente é capaz de dominar um trabalho em sala de aula. Porque a gente desenvolve nossas perspectivas, a gente estuda para isso. Todo professor estuda muito, a gente sabe que estuda muito. Vocês têm aí um repertório cultural, tem uma biblioteca, vocês têm várias coisas, eu tenho, né. Então a gente tem isso para que a gente possa ficar cada vez com mais repertório para a gente ir para a sala de aula mais preparado, né. Então, gente, pensa no que eu falei para vocês a respeito da criatividade. Cada vez que a gente vai ficar mais criativo, é porque a gente estudou mais um pouco. Bom, eh, a Cacau está falando que ela precisa dessa fala para os professores. Podemos combinar uma live? Ah, com certeza, viu, Cacau? Só você pensar aí, ver um dia melhor com os professores. Todo mundo aí, viu, gente, que precisar, de uma conversa com alguém, com um grupo de professores, se for supervisor, a Cacau é, né? É só falar aí, tá, gente? Porque nós precisamos começar a incomodar um pouco. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para vocês que eu entendo o dia a dia pesado do professor, mas eu entendo também o dia a dia cruel de um aluno, que entra numa aula que dificilmente a gente suportaria e que muitos ficam apesar disso. Então vamos pensar que as nossas aulas, elas precisam estar em consonância com esse currículo. Se a gente, ter como suporte, como base, o currículo referência de Minas Gerais e trazer mais discussões, a gente vai ter outras oportunidades para discutir sobre isso, porque se nós trabalharmos nessa linha, vai dar certo. Vai dar mais certo, tá? Então, o que eu ia falar para vocês sobre o currículo era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí no chat para a gente discutir, tá? Bom, o que que o professor precisa de ter de conhecimento para trabalhar com esse currículo? Então, precisa saber que ele vai ter que ter uma didática específica, né, uma didática mais concatenada com o nosso tempo, e o nosso tempo que está aí gritando para que a gente faça uso das tecnologias, para que a gente tenha outros suportes de trabalho, e isso eu estou referindo não somente ao professor, mas também às escolas que devem possibilitar isso. Nós precisamos desenvolver um trabalho colaborativo. Gente, vocês já pensaram que alguns professores são muito colaborativos, mas tem uns que escondem. "Ah, eu vou esconder porque eu fiz essa aula é um show, mas eu não vou passar para ninguém". Gente, tudo que é bom precisa ser passado. Porque, né, conforme Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Tudo se transforma. Mas, na verdade, nós copiamos. E o que é bom é para ser copiado, gente. Tudo que a gente conversar, e eu vou trazer para vocês em algumas lives, algumas dicas quando vocês quiserem. É para copiar? Com certeza é. Não é modelo? Não é. Modelo não tem para nada, porque
conforme eu disse, cada professor tem o seu currículo oculto, né, e que isso vai interferir na dinâmica dele. Professor precisa ter gestão de sala de aula. E o que que é fazer uma gestão de sala de aula? Conhecer esse estudante, saber que ele é o centro daquela sala de aula, não culpabilizar o estudante por tantas coisas que acontecem e fazem com que ele seja assim. Gente, tem muito aluno que eu já tive, bem carente, com uma história de vida, assim, super difícil e às vezes até triste, e que muitas vezes eu parei e pensei: "Será que se eu tivesse na situação desse menino eu não seria pior do que ele?". Então vamos pensar que esse estudante ele não caiu na minha sala de aula por acaso. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para modificar a vida desse estudante, né. Também, gente, outra coisa, nós precisamos pensar sobre as nossas concepções de ensino. Nós temos algumas concepções já arraigadas, mas nós temos algumas concepções que vão sendo construídas ao longo da nossa trajetória na escola. E aí uma educação inclusiva também, e a equidade também são objetos de conhecimento imprescindíveis ao professor, ele entender que aquele estudante que tem um professor de apoio, ele continua sendo aluno dele. O aluno não é do professor de apoio, o nome já diz, professor que apoia. Apoia aquilo que o professor proporciona. Então, ele continua sendo seu estudante com o auxílio, né, nessa bidocência aí, de um professor que está do lado dele para ajudar você. As concepções de criança e jovem, gente, isso é muito interessante. A gente pensar que esse estudante, ele é diferente do estudante que nós fomos. Ele tem outras, ele vislumbra outras coisas, ele tem outros interesses, ele tem outras perspectivas, ele tem outro mundo. Nós hoje estamos diferente do que nós éramos quando estávamos na situação de aluno, de estudante. E aí, às vezes, a gente pensa assim: "Nossa, mas esse estudante me dá tanto trabalho". Dá trabalho, porque muitas vezes a gente tem esse choque de geração com eles. Estou dizendo que ninguém é velho não, viu, estou falando que realmente quando a gente se torna professor, a gente sai da condição de aluno, passa para a condição de professor, logo a gente tem, um tempo aí de diferença entre o nosso estudante e nós, né. E as concepções de avaliação, que é conceber a avaliação conforme a gente acabou de dizer, como aquele momento que também pode ser um momento de aprender. E isso é muito legal, eu tenho ex-aluno aqui na live que pode, falar se é mentira, porque um dia um estudante foi entregar a prova para mim e me disse assim: "Professor, eu fiquei em dúvida entre essa e essa", que era uma questão de múltipla escolha. E aí eu marquei essa, mas eu tenho certeza que é a outra. Eu falei: "Mas você tem certeza que é a outra, porque marcou essa?". "Ah, marquei essa por causa dessa palavra aqui". Aí expliquei para ele, falei: "Você entendeu?". Ele falou: "Entendi". Falei: "Então volta lá no seu lugar e refaz a questão". Aí ele falou assim: "Mas pode?". Eu falei: "Claro, na hora a avaliação também é um momento de aprendizagem". Então quando a gente entende que nessa avaliação ele foi entregar, mas demonstrou para mim que ele entendeu que ali havia um erro, isso é maravilhoso, ele aprendeu, por que que ele tem que ter essa marca do erro, né? "Ah não, não posso porque eu vou tirar essa nota dele". Nós não estamos na sala de aula para tirar nota de ninguém, nós estamos na sala para promover a aprendizagem. E quando a gente tem esse olhar de promover a aprendizagem, a gente tem que fazer assim, a gente tem que dar essa oportunidade quando o estudante enxergou o seu erro. O erro é uma tentativa de acerto. Ele não errou porque ele queria errar, ele errou porque ele queria acertar. Tanto que ele foi discutir e quis entregar a avaliação, mas quis conversar comigo antes. Isso é lindo, gente. Então, nós professores, e eu tenho muitos colegas aí, João Carlos, a Cláudia Ribeiro, Almeir, oi Almeir. Então, eu tenho muitos colegas aqui
E eu me orgulho, Geraldo Pacheco, obrigada, Geraldo. Eh, Francis, José, Ariadne. Bom, gente, então eu tenho muitas pessoas aqui, muitos colegas de trabalho, que eu tenho até uma satisfação de vocês estarem aqui comigo, agradeço, tá? Continua assim, vamos estudando junto, é muito legal. Bom, e eu vejo, vou concluir minha fala, esses professores, a trajetória deles, né? Começaram de uma forma, mas estão aí fechando o seu ciclo de trabalho de forma linda, né, com chave de ouro, porque nós precisamos entrar no nosso trabalho pela porta da frente e sair pela da frente. Então, até o último dia de trabalho nosso, ele precisa ser feito com excelência. E é claro que tem que ser com excelência, porque quando a gente entra, a gente nem tem tanta experiência, a gente tem menos conhecimentos, mas quando a gente sai, a gente já teve a oportunidade de ter adquirido muito mais conhecimento, não é? E ter a experiência, que é a sabedoria. A sabedoria, conforme os palestrantes aqui em Maria da Fé disseram: sabedoria, conhecimento mais experiência. E por isso que a gente geralmente atribui a sabedoria às pessoas mais velhas, porque viveram mais, experimentaram muito mais coisas, né? E aí elas têm realmente uma experiência de vida, certo? O Framil está aqui também no Instagram, né, Flamil? Obrigada, viu, gente, da participação. Vocês não colocaram nada aqui. Tá tudo ok? Vocês conseguiram acompanhar e viram que essa construção do currículo referência de Minas Gerais, ela foi feita a várias mãos, ela foi feita por professores que realmente conhecem o chão de escola, né? E ela foi feita também por consulta pública, então ela foi feita de uma forma super democrática. A Mirelle colocou assim: "Obrigada, Cleusa, estou retornando, aprendendo muito com você. Estarei aqui todas as quinta-feiras". Ai, que legal, muito bom ouvir isso, porque eu também estou aprendendo com vocês, gente. Viram que a nossa live hoje já foi melhor, no sentido das condições tecnológicas, né, horário, eu sou meio britânica, eu gosto de começar na hora. Então a gente vai aprendendo, né, nós vamos aprendendo juntos. Isso está sendo uma experiência muito legal para mim, e tenho certeza que vocês, né, também estão conseguindo absorver algumas coisas, e nós vamos tratando de vários assuntos, todos eles que vão vir de vocês. Os vídeos eu posso trazer alguns assuntos, conforme disse para vocês, vou discutir, vou apresentar aí a resolução do novo ensino médio, que ela foi publicada hoje no Diário Oficial, que é uma inovação, né, o que vai ser feito para o próximo ano. Mas nas lives eu gostaria que vocês apontassem os caminhos para a gente poder seguir naquilo que são as necessidades de vocês. A gente está falando que o estudante é a centralidade, então aqui os meus companheiros que estão acompanhando a live são a centralidade, né. Bom, vamos ler aqui o que a Aline pôs: "Fechando o ciclo de trabalho, motivando ex-alunos, assim como eu, a ser um profissional sempre melhor, tendo como exemplo". Bacana, viu, Aline? Realmente, eu vejo aí o João Carlos, tô vendo o Framil, a Mirelle, tem alguns que eu não tô vendo não, viu, gente? Mas o Geraldo Pacheco, todos os professores, né, Francisco José, Ariadne, tudo gente, assim, que tem uma longa caminhada, né, são pessoas que estão aí tentando fazer cada vez melhor, pessoas das quais eu admiro muito e tenho orgulho de ter feito parte desse ciclo de trabalho com essas colegas, né. Um abraço para você, gente. Almeia é uma referência para mim, né, Almeia? Bacana que você está aqui na live. A Cláudia Ribeiro, a Cacau, né, Cacau? Você aí é a Ana Cláudia, viu, gente? É que o apelido dela é Cacau, mas ela não liga não, se a gente chamar assim. Cacau tá aí também, o Framil, a Daniela, beijinho aí, viu, Daniela? Aline. Bacana, gente. Então, ó, nós voltamos então quinta-feira, tá, gente? Pra gente poder
É, a Sônia, ô Sônia, bacana que você está aí. A semana que vem a gente volta, eu vou colocar a caixinha para vocês colocarem o que querem ouvir, o que querem discutir na live de quinta-feira, e aí a gente tem o nosso encontro marcado, tá bom? Obrigada, deixa o like aí, viu gente, deixa o like aqui no Instagram, no canal do YouTube, isso ajuda o YouTube a me dar essa oportunidade de estar conversando com vocês semanalmente, né, e o canal podendo ajudar vocês a se inteirar das inovações. Eu penso que é um compromisso que também eu tenho, porque a gente bebe da fonte, né, Sônia. Então nós temos, informações, assim, bem rápidas, né, e direto da secretaria, e eu quero continuar compartilhando isso com vocês, tá bom? Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente aqui na live, tem pouco like. Aperta aí. Se inscreve no canal, tá bom? Dá o like, ativa lá o sininho para vocês receberem as notificações quando a gente lançar um novo vídeo, tá bom? E muito obrigada. Ah, Ana Maria tá entrando agora, Ana Maria, nós já estamos quase acabando, mas a Ana Maria para mim é uma referência também, uma parceirona, né, Ana Maria? E foi ela até que me incentivou a fazer esse trabalho aqui, criar esse canal, né, Ana Maria? E nós estamos então. Que pena que você chegou agora, mas não, que bom que você chegou também. Mas a gente discutiu aqui sobre o currículo referência de Minas Gerais, sabe. A Cecília também chegando aí, não sei se vocês estavam lá no YouTube, eu tô vendo vocês entrando agora aqui, mas a gente conversou sobre o currículo, essa questão de fazer um trabalho no ser humano, um trabalho de uma formação mais integral, onde contempla todas as dimensões do ser humano, não foi, gente? E o pessoal aí eu tô achando bacana, que eles estão concordando, eles estão dizendo que precisa ressignificar a prática, que acha incrível as mudanças, e realmente a gente precisa mudar e tô colocando para eles aqui, Ana Maria, que esse trabalho aí de vir aqui para o canal, que fui incentivado por você, repito, mas foi também para mim uma grande mudança. Então a gente vai se adaptando, a mudança ela é, às vezes, um pouquinho difícil de início, mas ela traz também uma satisfação que a gente faz coisas novas, e na sala de aula é isso, né, gente, a gente melhorar a cada dia, mudar as nossas práticas, para que a gente consiga realmente atingir esse estudante moderno, né, nessa sociedade aí que precisa demais de um cidadão diferente que esteja concatenado com o seu tempo, né. Bom gente, então ó, obrigada, inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o like, deixa o like aí, ó, tô vendo só 11 likes, mas eu tô vendo mais de 30 pessoas aqui na live. Então me ajuda aí, tá? Personalizar, muito bem. Ô gente, então tá, muito obrigada, obrigada mesmo. Eu também te admiro muito, viu, Cecília? Você também é uma referência educacional para mim. Eu aprendi muito com você no dia a dia, né? E tenho orgulho de pertencer a essa equipe. Cecília, Renata, Joanita, a Sônia esteve com a gente lá, né, a a Luziana, então, Ana Maria que veio agora para acrescentar a nossa equipe, tá fazendo um trabalho muito bom, né. Obrigada, viu, gente, ó, beijinho para vocês, que vocês tenham um ótimo descanso, não durmam para descansar. Durmam para sonhar, tá? O descanso é só um acréscimo. Ele vem junto acompanhado aí dos sonhos. A gente precisa ter muito sonho e melhorar cada dia os nossos hábitos. Obrigada, um abraço, até quinta-feira.